Deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Você não precisa me responder, nem aqui nos comentários, nem nada. Você vai guardar a resposta pra você. Você se lembra quando foi a sua primeira vez com um homem? Eu não tô falando nem de ir pra cama. Eu tô falando de dar uns beijinhos. Você chegou pro cara e falou que você era uma pessoa que nunca tinha ficado com ninguém na vida? Eu tô supondo que você, por ter clicado nesse vídeo, teve alguma experiência com um homem ou não teve experiência com ninguém até então. Mas a gente precisa entender algumas coisas. A gente não precisa sair falando para todas as pessoas que a gente vai se relacionar o que a gente fez, deixou de fazer, o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Eu sei que falar isso pode não te ajudar em quase nada e pode até te gerar um certo pânico, porque na sua cabeça você acha que porque você tá ficando com a mulher agora, você tem que ter pelo menos uma verdade, porque você tá sendo verdadeira com você mesma, já que você não tá ficando mais com homem, tá ficando com mulher. Então é uma verdade pra você agora falar tudo que vem na sua cabeça e tudo que você sente. Só que as coisas não funcionam assim. Não tô falando que você deve mentir para as pessoas, porque cara, isso é uma coisa sua particular e no final do rolê, quem já tem uma experiência com mulher sabe muito bem quando a menina é virgem, quando a menina tem pouca experiência ou quando não sabe fazer os paranauês direito. E não saber fazer os paranauês não é que você tem que acertar de primeira e que você simplesmente sabe que você tá fazendo aquelas coisas, é assim, assado desse jeito. Não, não é isso. É que a gente tem um feeling, assim, sabe? O jeito de tocar, o jeito de beijar. Às vezes a pessoa tá muito ofegante, às vezes a pessoa tá tremendo, às vezes tá com muito medo. E quando você tá numa relação, não tô falando nem de relacionamento, mas uma relação, saindo com alguém que já tem uma certa experiência, ela também pode ter esses mesmos estágios emocionais. Mas a gente tem uma certa mais segurança. Então, uma menina que tem uma certa experiência com a mulher, ela consegue detectar claramente quando você é muito, muito, muito inexperiente. E aqui eu não tô qualificando que isso é bom e ruim. Tô só te dando um cenário. A gente sabe. Então, muitas vezes você não precisa falar o óbvio. Mas vamos supor que você tá ficando com uma menina que também tá, é a primeira vez que tá ficando com essa menina. Então vocês duas são virgem de mulheres, né? Vamos dizer assim. Vocês nunca ficaram, deram nem um beijo, nem se abraçaram, nem nada. E aí, você acha que eu devo contar pra menina? E aí eu volto a pergunta. Quando você ficou com o cara pela primeira vez, você saiu falando pra ele que você não sabia fazer nada? Ou simplesmente fluía? Porque muitas coisas que você tem de neurose, eu acho, né? É a gente modificar os cenários. A gente, se fosse um casal hétero, você faria isso? Se fosse um casal lésbico, você faria? Porque qual que é a diferença entre um e outro? Por que um casal hétero você leva as coisas com mais naturalidade e sem um pesar gigantesco, sem um pânico gigantesco, enquanto com um casal lésbico você está em pânico? Ah, mas é porque eu tenho mais referências. Ah, porque é o certo, é porque é o padrão da cultura. Gente, não é nada. É só que você foi estimulada no sentido de ter estímulos a ver um relacionamento hétero com mais naturalidade e você está saindo da sua zona de conforto e achando que você relacionando com uma menina, entre aspas, tá fazendo uma coisa anormal. E não tá. Você tá simplesmente seguindo os seus instintos, os seus prazeres, os seus desejos. E se relacionar com a mulher é tão normal como se relacionar com um homem, mesmo que você ache que as coisas são diferentes. E é normal também, você que está entrando no vale agora, achar que isso é um problema, porque você também não tem experiências. E aí, por não ter experiências, você acha que o problema todo é você não ter experiência. E não, o problema todo é você achar que, por causa que você está falando com a menina, você tem que agir de modo diferente se você tivesse que ir agindo com o cara. E eu não tô falando isso descredibilizando que entre o relacionamento de duas mulheres tem coisas específicas, a gente tem o nosso próprio tempo, as coisas são um pouco mais devagar, a gente gosta mais de degustar o momento. Então tem umas coisas que são bem mais diferentes do que se você pegar um cara. Só que, independente desses dois cenários, ainda são pessoas, são seres humanos que merecem o mesmo tratamento. Como é que você fala pra menina que você é a sua primeira vez? Primeiro, você não tem que falar nada
pra ninguém. Porque na minha primeira vez, pelo menos, eu não me lembro se eu tinha falado pra menina ou não. Mas eu lembro que ela conseguiu detectar. Ela conseguiu detectar muito. Porque o que acontecia? A minha primeira vez com uma garota era a minha primeira namorada também. Eu já tinha ficado com uma outra garota, eu tinha uns 18 anos, e a minha primeira vez foi com 19. Foi mais ou menos um ano depois, no interior de Minas. Eu conheci a menina no bate-papo do BOL, e ela foi pra Minas e a gente ficou lá no hotel. Então, quando ela chegou, eu tava com muita expectativas. Não só por causa do rolê que ia acontecer, mas porque eu tava apaixonada por ela. Então, pra mim foi muito confuso. E eu não consegui, na minha primeira vez, curtir o momento. Porque eu lembro, gente, que a menina me tocava assim no meu ombro e eu tremia de cima e embaixo. E eu lembro que ela percebeu isso. Que ela falou assim: Nossa, você tá super nervosa, né? E aí, claro que ela sacou, né? E aí que eu, muito trouxa, e achando que tava arrasando, falei, não, é que tinha, eu tava no hotel, é que tem o ar-condicionado. E realmente, na verdade, o ar-condicionado tava no talo. E eu não sou muito de ar-condicionado. E eu falei assim, é por causa do ar-condicionado. Mas não era o ar-condicionado dessa vez. É porque realmente eu tava extremamente nervosa. Porque a menina que eu gostava, que eu conversava pelo telefone, porque naquela época a gente conversava pelo orelhão, estava na minha frente. E eu podia abraçar, beijar, ficar com ela o tempo que eu quisesse, entende? E rolar outras coisas. Então ela, claro que ela percebeu. Então, gente, não adianta vocês mentirem. Porque as pessoas sabem, o nosso corpo ele fala, por mais que você não abra a sua boca, uma bela de uma sapatona que já tem uma mínima de uma experiência com uma mulher, ela sabe de alguns trejeitos que eu já falei aqui nesse canal. O jeito que você toca, o corpo responde. O jeito que você esquiva é um tipo de resposta. O jeito que você vem mais pra perto é uma outra resposta. Que você se afasta é uma outra resposta. E o nosso trabalho, entre aspas, é prestar atenção nesses micromomentos que acontecem, sabe? Então, por isso que eu só incentivo vocês também a quando estiver no rolê com a menina, prestar atenção no corpo da pessoa, no que você está fazendo e no que está acontecendo de reação. E a mesma coisa acontece com a gente. A gente que está ali, entre aspas, tomando partido do rolê, a gente consegue saber exatamente se você é uma pessoa que tem um mínimo de experiência, tem muita experiência, não tem quase nada, se você sabe propor, virar posições, se você sabe ficar sua parada estática, se você tá com muito medo, se você tá mais de boinha, a gente sabe. E eu não tô falando isso para descredibilizar e te colocar pânico e nem medo. Ao contrário, eu tô falando que você não precisa performar uma coisa que você não é, que as pessoas percebem. Então, se você se sentir confortável em falar com a garota e tiver uma boa abertura antes, fale. E vai fazer você se sentir bem. Se você não tem essa abertura, não precisa falar. Se você se sentir bem e confortável, fale depois que as coisas acontecerem. E eu tenho quase certeza que ela vai falar, eu sabia. Tenho quase certeza. Porque a gente sabe, tá óbvio, gente. Não precisa de muito pra saber, entende? Mas tira esse peso de que você tem que falar as coisas. Você não tem que falar absolutamente nada pra uma mulher. Você tem que estar presente, você tem que estar querendo, você tem que estar bem consigo mesma. Mesmo que tenha com esses rolês de ansiedade, de medo, de estar em pânico, saber gerenciar suas emoções para tentar curtir o momento ali. Porque eu sou a prova viva de que você está muito emocionada, você está sem as suas rolês emocionais assim, minimamente claro, assim, sabe? Você vai ter experiências ruins. E não é experiência ruim no sentido de que não foi bom. É no sentido de que você não consegue curtir e relaxar no momento. E isso faz com que você perca coisas legais, que você perca detalhes, que você não se entregue tanto. E ok, isso também é uma experiência, sabe? No primeiro momento pode ser que você faça assim, que depois você relaxa, e que vai relaxando, que vai pegando confiança na menina. Mas, da primeira vez que você vai sair com uma garota, não precisa falar se você não quiser. E tira essa neurose da frente. Curta o momento, curta a garota que você tá aí. Faça as coisas que você quer de forma consensual entre adultas. E por favor,
não esqueça também de se cuidar. Então, lavar a mão antes, lavar a mão depois, né? Passar os lubrificantes que tem. Não fica inventando de colocar óleos, que óleos dá um rolê gigantesco. Pode dar candidíase, pode dar vaginose, pode não conseguir tirar. Gente, existe lubrificante para ser usado. Não tem nada demais usar o lubrificante. Se quiser, compra os brinquedinhos, introduz os brinquedinhos. Enfim, cara, relaxa. O trem é pra você curtir, não pra você colocar neurose. E por falar em neurose de lubrificante, eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa neura que vocês têm de que tem medo de usar lubrificante. Eu não sei o porquê. Então clica aqui e assista. Eu sou a Mayra, até o próximo vídeo. Se inscreva nesse canal, ative as notificações e até mais. Tchau, tchau.